Olá, nessa videoaula vamos iniciar o assunto relacionado à proteção respiratória. Nós vamos dar uma breve introdução, alguns exemplos, para depois a gente tratar com mais ênfase em alguns tópicos deste assunto mais relevantes, né? Primeiramente, o Ministério do Trabalho possui um programa de proteção respiratória, implementado desde abril de 1994. E todas as grandes empresas, ou todas as empresas, devem ter o seu programa de proteção respiratória, na qual ela faz exatamente o que as boas práticas de higiene do trabalho recomendam, né? Antecipa riscos, avalia, identifica, avalia e toma medidas de controle. Bom, a proteção, como vocês sabem, né? Todo mundo sabe, os riscos que temos, os riscos físicos, químicos e biológicos, eles se manifestam, podem se manifestar de forma, vamos dizer assim, eles podem entrar no ser humano, pode ser por via respiratória, via cutânea, digestiva, e podem ser até riscos físicos relacionados aos sentidos humanos, né? Como o calor, por exemplo, frio, vibrações, que não estão relacionados diretamente à entrada por via respiratória, ou por via cutânea, ou por via digestiva, mas que são sentidos pelo homem, né? Esses outros riscos aí. O risco respiratório é aquele que trata só daqueles riscos nos quais a absorção pelo ser humano é por via respiratória, pelo ar respirado. Então vamos lá. Quais são os riscos respiratórios que a gente pode elencar? Basicamente, seriam dois. Seriam a IPVS, que é uma sigla que corresponde a imediatamente perigosa à vida e à saúde. Então, uma atmosfera IPVS, imediatamente perigosa à vida e à saúde, ela é caracterizada fundamentalmente pela deficiência de oxigênio. Bom, a gente falar disso, vale dizer aqui que o ar atmosférico ele é composto fundamentalmente, em condições normais de temperatura e pressão, por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e muito pouco de argônio, CO2 e outros gases, além de vapor de água. Enfim, nota-se que para o ar respirável, aquele ar confortável e adequado à saúde humana, ele precisa de ter em torno de 21% de oxigênio na sua concentração, na sua constituição. Se o oxigênio ele torna-se deficiente, fica bem abaixo desse valor, a atmosfera passa a ser deficiente de oxigênio e, dependendo do quão baixo é o nível de oxigênio, de concentração, ela vai ser considerada uma atmosfera IPVS. Isso é muito perigoso. E, além das atmosferas IPVS, você pode encontrar também, como risco respiratório, os contaminantes do ar, que são substâncias que, presentes no ar atmosférico, podem resultar em danos à saúde. São dois tipos básicos de contaminantes do ar. Os contaminantes particulados, né, são feitos de partículas líquidas ou sólidas, eles são normalmente chamados de aerossóis, e os vapores ou os gases, tá? Bom, só para ilustrar esses três tipos, a IPVS, os particulados e os gases e vapores, vamos ver onde que a gente encontra exemplos de ocorrência de cada um desses casos. A IPVS,
ela é muito, tem grande probabilidade de ocorrer nos espaços confinados, por exemplo, galerias de esgoto, porões, túneis, em locais onde é possível que o oxigênio seja expulso, por exemplo, por um gás mais pesado do que o ar, por exemplo, o oxigênio sobe e o gás fica embaixo, a pessoa estando embaixo ela sente a deficiência, né? Então, espaços confinados é muito comum de encontrar. Em estacionamentos fechados, por exemplo, se tiver muito carro ligado e a combustão dos automóveis gera o CO2, né? O CO2 é um contaminante também, mas além dele ser um contaminante do ar, ele pode expulsar o oxigênio, porque ele é mais pesado do que o ar. E pode jogar o oxigênio para cima e ficar embaixo. Então, o ar vai para o teto do estacionamento e o CO2 ocupa a parte de baixo. Dependendo da quantidade, pode causar, então, a deficiência de oxigênio. Uma cozinha industrial, por exemplo, GLP, se tiver um vazamento grande de GLP, o GLP também é mais denso do que o ar. Então, ele pode expulsar o ar e os operadores da cozinha industrial podem sentir a deficiência de oxigênio também. Dentre os aerossóis, a gente vai encontrar os aerossóis muito em soldagens de metais, onde metais pesados são fundidos, eles vão gerar partículas geralmente sólidas de metais. Na metalurgia, fundições de ferro. Nas cerâmicas, a poeira de sílica é gerada na cerâmica, poeira também é um particulado, é um aerossol também. Jateamento a seco, lixamento, polimento, perfurações de rocha, né? Na mineração, muito encontrado poeiras, né? Condições climáticas, por exemplo, as névoas, as neblinas, são um tipo de aerossol também. Alguns consideram poeira como aerossol, outros não. Mas a poeira é um particulado sólido, então ela, dentro da classificação, ela pode ser considerada um aerossol, porque o aerossol é um particulado líquido ou sólido. Mas muitos consideram aerossóis só aqueles que são obtidos por forma de spray, né? Mas nesse enfoque nosso aqui, estamos considerando tudo isso como aerossol. Atividades que podem gerar gases e vapores, né? Fábricas de explosivos, pode gerar aí o ozônio, pode gerar o monóxido de carbono, nitroglicerina, vários tipos de contaminantes. As siderurgias geram muito, principalmente alto forno, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, o alcatrão, substâncias muito perigosas. Na galvanoplastia, há muita geração de cianetos e ácidos. O ácido faz parte do processo de galvanoplastia, né? Então, só por aí já tem muitos vapores ácidos num ambiente como esse. Refinarias. As refinarias de petróleo, nelas você vai encontrar muito hidrocarboneto, tanto os alifáticos quanto os aromáticos. E metano, propano e muitos outros gases. Nos ambientes de pintura, se encontra marcenarias, né? Se encontra muito solvente aromático, resultante das tintas à base de solvente e também das colas. Quais são os meios de proteção que a gente pode utilizar na proteção respiratória? Primeiro, as práticas de engenharia. Exemplos: exaustão, ventilação de ambientes, substituição de produto, substituição de processo, né? Práticas de administração, a normatização, limites de tempo de exposição, organização do trabalho e, finalmente, as práticas do trabalho, né? Procedimentos operacionais, análise preliminar de riscos e, por fim, sempre por fim, né? Quando outras práticas não forem suficientes, o uso de EPIs, principalmente os respiradores, né? As famosas máscaras. Ok? Então, essa é uma breve introdução aos riscos respiratórios. Nos próximos vídeos, vamos dar sequência com enfoque
tanto nos contaminantes particulados quanto em gases, vapores e depois com as medidas de controle.